Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. A toada do vídeo é essa, vocês já estão percebendo. Não tem alegria, sabe? Não tem entusiasmo, tem nada, velho. A eliminação do Palmeiras ontem é vergonhosa. Já começo dizendo assim pra vocês. E antes de eu trazer alguns detalhes da minha visão do que aconteceu ontem, te peço a sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Ou se você já é, verifica a sua inscrição. O seu like é muito importante. E se você gosta do nosso trabalho e assiste a gente pelo celular, clica no botãozinho do hypar, tá? Você fortalece muito o nosso trabalho por aqui quando você interage com o vídeo dessa forma. Vamos direto aqui, cara. Esse vídeo aqui é um desabafo, mais uma vez. Péssimo pra mim vir aqui e fazer um vídeo como esse, mas a gente tem que pontuar as realidades que hoje se nota, tanto na diretoria, na comissão técnica e nos jogadores do Palmeiras. Quero começar dizendo pra vocês, já disse, repito, é uma vergonha lastimável essa eliminação do Palmeiras para o Corinthians, cara. Vocês têm que tomar muita vergonha na cara, tanto a diretoria, quanto a comissão técnica, quanto os jogadores. Todos vocês, todos de fralda cheia, todos com medo de jogar contra o Corinthians. Inclusive a Pampers ou outras marcas de fralda poderiam de fato patrocinar o Palmeiras, porque viria a calhar hoje um patrocínio de fralda, porque isso é um time fraco, modorrento, um time sem brio, sem nada. Isso é o Palmeiras, um deserto. E vocês estão percebendo que eu tô aqui de preto, de luto, pelo futebol do Palmeiras, pela comissão técnica do Palmeiras, que pra mim tá perdida no cargo, e também a diretoria do Palmeiras, que ó, já vamos falar também aí de seu Anderson Barros, que deu entrevista coletiva, e é demais, cara, é duro para nós torcedores escutar o que a gente escuta. Quero dizer para vocês por que é tão vergonhoso. Se vocês notaram, no jogo de ontem o Corinthians estava com a camisa deles e aqui neste cantinho aqui da camisa dos caras estava escrito assim, Doi Arena, né? Aí corinthians.com.br. Os caras estão tão no fundo do poço, as administrações que passaram pelo Corinthians nos últimos 10 anos lascaram tanto o Corinthians que os caras não conseguem pagar o estádio, os caras não conseguem pagar os seus jogadores, os caras estão num buraco tão profundo que, assim, o Corinthians hoje só existe porque esse Brasil é um país de merda. Porque se a Receita Federal tivesse mesmo que cumprir a sua função, já era para ter fechado o time do Corinthians. O Corinthians era para estar sofrendo um monte de embargos. É sonegação de imposto, é roubalheira, é presidente sendo indiciado pela polícia. Cara, é um verdadeiro caos o Corinthians hoje. E tava aqui, né? Doi Arena. Os caras, mal vergonha, né, mano? Os caras roubaram o Corinthians de tal forma e aí pede pra torcida do Corinthians pagar o estádio que eles construíram lá, né? Com verba pública, inclusive, né? Eu e você que emprestamos o dinheiro pra construir aquele estádio do Corinthians, né? Deixar isso aqui claro. E os caras não conseguem pagar a caixa do empréstimo que foi feito. E aí tá pedindo pro torcedor pagar. Essa é a realidade do Corinthians. Isso é uma vergonha, né? Pro próprio corintiano isso é uma vergonha. O Corinthians é um time que era pra estar arrasando em contratações igual o Flamengo tá agora. Porque a arrecadação que os caras têm é absurda, cara. É absurda. E eu tô falando de realidade aqui. Não adianta você, palmeirense, ficar aí brabinho, não. Essa é a realidade. Só que o buraco do Corinthians é tão grande que mesmo com a arrecadação absurda que os caras têm, os caras não conseguem resolver os seus problemas financeiros. E tava lá. Doi Arena, né? Se humilhando pro seu torcedor para ajudar a pagar as contas do clube. E aí de um lado você tem esse time quebrado e vergonhoso, que é esse time do Corinthians. E do outro lado você tem o Palmeiras, que é um clube rico, abastado, porém, entretanto, todavia, gastou-se muito mal, 500 milhões em contratações, para quê? Para ver isso aí que a gente viu em campo nos 180 minutos da Copa do Brasil e também do Campeonato Paulista, que todo mundo passou pano, né? Eu fiquei aqui revoltado pra caramba com aquela eliminação lá no Paulista e a perda do título. Aí os caras vieram passar pano pro Abel, passar pano pra todo mundo. E tá aí de novo, o Corinthians quebrado elimina o Palmeiras de uma Copa do Brasil, o Palmeiras cede, o Palmeiras nem brigou pra passar nessa Copa do Brasil, parece que doou essa Copa do Brasil pro Corinthians. E o Corinthians vai embolsar uma baita de uma grana por ter passado aí para as quartas de final, né? Então é uma vergonha pro Palmeiras. É uma vergonha pra diretoria. E eles não enxergam isso, cara. Os caras estão cegos. Os caras estão no pedestal. A Leila Pereira, toda a comissão diretória do Palmeiras, a comissão técnica, eles estão num pedestal de tal forma
que eles não conseguem enxergar a mazela que eles estão vivendo hoje com o time do Palmeiras, cara. É um time rico, tá aqui, ai gente, olha a minha bolsa da Louis Vuitton, ai gente, o Palmeiras é maravilhoso, ai gente, a gente fez muitas contratações, e não adianta de nada, o Palmeiras é um deserto, o Palmeiras é um catado em campo. Tá aqui minha camisa preta de luto por todos vocês, aqui ó, meus parabéns a todos os envolvidos aí com o Palmeiras. É a maior vergonha da história do Palmeiras, uma das, né? Maiores vergonhas protagonizadas por esse time, por essa comissão técnica e por essa diretoria. O Palmeiras, quero dizer para vocês também que é um time hoje de meninos. Gastou-se muito com Facundo Torres, Emiliano Martínez, Mikael. O Emiliano Martínez é até que uma grata surpresa de fato, mas caiu muito o futebol dele, né? Acredito que devido às ações da comissão técnica, que ninguém entende nada mais o que o Abel faz. Para mim o Abel tá perdido completamente no cargo dele. O Palmeiras hoje arriscou muito com jogadores de pouca idade, jogadores que precisam ainda se provar em suas carreiras, e deixou de buscar jogadores que já são experimentados no futebol, que já se provaram no futebol. Então o Palmeiras pega hoje, com esse elenco, jogos que são decisivos e protagoniza isso que a gente viu nos 180 minutos. Jogadores de fralda cheia, jogadores que são intimidados pelos seus adversários, jogadores que são vergonhosos e não têm atitude de um jogador do quilate da Sociedade Esportiva Palmeiras. E falando isso, temos que falar do Aníbal Moreno, cara. O que justifica, né, a cabeçada do Aníbal Moreno no jogador do Corinthians? Infantilidade, nervosismo, reflexo dessa comissão técnica que está completamente desequilibrada. Qualquer coisinha os caras querem reclamar. E você viu, é distribuição de cartão para a comissão técnica do Palmeiras à torta e direita, cara. Foi um milagre o Abel não ter sido expulso. O João Martins foi expulso, o outro lá, o Castanheira foi expulso. Cara, é um reflexo. E isso que o Aníbal Moreno fez acabou de enterrar, né? O jogo do Palmeiras morreu ali. Quando o Aníbal Moreno, aos 10 minutos mais ou menos, ele vai me dar uma cabeçada infantil. E o Daronco, que é um árbitro que eu não gosto, expulsou o jogador do Palmeiras de forma assertiva, tá? Mereceu tomar o cartão vermelho. Infantilidade do seu Aníbal Moreno. É um bom jogador. Ano passado entregou pra gente o que a gente precisava. De fato entregou. Mas hoje, cara, você percebe que são jogadores que são apostas, né? Que o Palmeiras fez para tentar ganhar lá na frente, quem sabe, só que vai acabar saindo no prejuízo no longo prazo, porque esses jogadores, dificilmente o Palmeiras vai conseguir ter lucro com eles. São jogadores que chegam precisando se provar, gente, e não se provaram ainda. Você vê o Sosa até que faz uma partidinha ou outra, desde que ele chegou no Palmeiras, até que interessante, mas é mais uma aposta. Não dá para esperar que o Palmeiras vai ser protagonista em jogos grandes, principalmente contra o Corinthians, com esse tipo de jogadores, tá, cara? Então tá aí o erro da diretoria do Palmeiras e da comissão técnica que aprova essas coisas, tá? O Abel Ferreira aprova esse tipo de contratação. Importante também dizer para vocês que mesmo antes, né, aqueles primeiros minutos antes do Aníbal ser expulso, o Palmeiras não jogava absolutamente nada contra o Corinthians, cara. Não criava nada, nada. Sabe quantas defesas o Hugo Souza fez que precisou de algum esforço dele nos 180 minutos, contando o jogo de lá da Arena Corinthians e o jogo do Allianz Parque? Sabe quantas defesas o Hugo fez? Apenas uma. O Palmeiras é um time que não chuta no gol, cara. O Palmeiras não arma nada. Palmeiras é um deserto, Palmeiras não apresenta hoje, absolutamente nada de futebol, nada. É fácil ganhar do Sport, é fácil você jogar contra o Vitória, e como foi, né? Não gosto nem de lembrar desse empate contra o Vitória no final de semana passado. É fácil alguns jogos o Palmeiras ir lá e vencer, jogos que assim, vamos dizer, não valem nada se a gente comparar com esse jogo aí da Copa do Brasil. É fácil você ir lá e ganhar um jogo desse. Agora, jogo decisivo mesmo, que o Palmeiras precisa botar na mesa, se é que você me entende, o Palmeiras não faz isso, né? Contra o Chelsea você viu lá, agora de novo contra o Corinthians pela segunda vez, cara. E é vergonhoso, velho. E é vergonhoso. Se o time do Corinthians for um time galáctico, um time que tá voando, mas não, os caras estão afundando, os caras vão brigar pra não cair, gente, esse ano. Pelo amor de Deus, velho. O que vocês estão fazendo com o Palmeiras, gente? O que vocês aí, comissão técnica, diretoria, o que vocês estão fazendo com o Palmeiras? Vocês estão normalizando derrota pro Corinthians, cara. Eu não faço isso, eu não passo pano pra isso. Só pra vocês terem ideia aí, ó, o gol que saiu do Corinthians, o primeiro gol, o time do Palmeiras tá tão infantilizado, tá tão de fralda cheia,
que o Bidu, ele nem tinha feito gol ainda. O Everton tenta deslocar ele e aí se joga ali como se tivesse acontecido uma falta, porque não foi absolutamente nada. O Bidu, cercado por 2 jogadores e o Everton na frente dele, ele tem a paciência de dominar a bola e de chutar. Antes do cara fazer o gol, o Everton já tá reclamando de falta, gente. É tão infantil esse time do Palmeiras. E agora, o que assusta é que a gente tá falando de um cara que já se provou. O Everton é um goleiro bom, cara. Eu não vou... Tem falhado? Tem, normal. Todo goleiro falha, mas o Everton é um goleiro já maduro no futebol, só que maduro em idade, mas no jogo de ontem foi imaturo, cara. E o jogador do Corinthians fez o que queria dentro da área do Palmeiras, foi lá e fez um gol, cara. O Palmeiras está completamente perdido. E aí, para variar, eu tenho que falar, e você que é amante do Abel Ferreira, eu reitero aqui, eu gosto, aliás, já gostei mais, tá? Hoje o Abel, ele tem me irritado bastante com algumas posturas dele. Tô sendo muito sincera, esse vídeo não vai chegar para ele, ele tá cagando porque eu acho também, eu também tô pouco me lascando para isso, mas eu tenho que manifestar minha opinião aqui. Eu tenho ficado muito triste com as atuações e as atitudes do Abel Ferreira. E aí, para ajudar, o Abel me vai e me faz uma substituição que, sinceramente, eu não entendi até agora. Aliás, várias coisas que o Abel vem fazendo, eu não consigo entender. Como é que o Abel me tira o melhor jogador do Palmeiras para colocar o Flaco Lopes no segundo tempo? O Vitor Roque, ele tá afobado, de fato. Ele precisa levantar a cabeça, ele tá nervoso, de fato, jogando no Palmeiras. Mas ainda assim, é o único jogador que ainda tá tentando alguma coisa, velho. É o único jogador. Isso é uma injustiça do caramba. Muita gente ficar tratando mal o Vitor Roque. Vitor Roque hoje é um dos melhores jogadores do Palmeiras. É um que ainda tenta alguma coisa. Precisa melhorar muito? Precisa. Mas perto do Vitor Roque, os outros jogadores do Palmeiras não estão jogando absolutamente nada. E aí o Abel, para variar, ele vai e me tira o melhor jogador para o segundo tempo e me coloca o Flaco Lopes. E sabe qual foi a justificativa? Palavras do Abel aqui, ó, vou abrir aspas para ele na entrevista coletiva quando ele foi questionado da troca do Vitor Roque pelo Flaco Lopes. Ele disse o seguinte, Palestrino: quanto à substituição do Roque, foi uma escolha tática. Sabíamos que uma das formas de fazer gol era na bola parada. Por isso colocamos o Flaco e o Emiliano juntos, apostando nisso. O treinador está aqui para tomar decisões, certas ou não. Fecho aspas pro Abel. Tá nítido o quê? Ele foi pro chuveirinho, né? Inclusive já falei pra Pampers aí oferecer o patrocínio pro Palmeiras, e a Lorenzetti também, que fazem chuveiros, pode fazer aí, protagonizar também, trazer o seu patrocínio pra oferecer uma grana pro Palmeiras pra patrocinar o Verdão também, cara. Porque aí a gente passa a viver de chuveirinho. É ele, cara. É ele que faz esse time do Palmeiras ser um deserto. O Palmeiras não cria nada pelo meio campo. É sempre pelas laterais e bola na área. E ele deixa nítido nesta fala dele, na entrevista coletiva, que ele preferiu apostar no Flaco Lopes para chuveirinho dentro da área do que você tentar tocar a bola pelo meio nesse time fraco do Corinthians. É uma defesa fraca que o Corinthians tem e mesmo assim, isso é o que deixa vergonhoso. O Palmeiras não consegue criar absolutamente nada. O Hugo Souza, goleiro dos caras, saiu com o uniforme limpo. Praticamente não teve chutes a gol do Palmeiras e os chutes que teve não levou perigo algum ao goleiro do Corinthians. Então é nítido, cara, o Palmeiras é esse deserto hoje porque, pra mim, o Abel Ferreira treina mal esse elenco do Palmeiras. Pra mim, o Abel precisa ser trocado, tá? Eu respeito toda a história do Abel, eu gosto do Abel, teve conquistas muito importantes, mas já foi, gente. Hoje, a realidade é o que tem que ser vivida. Não dá pra viver de passado. A gente virou São Paulo agora? Nós somos trimundiais. Beleza, vocês são trimundiais. Mas, cara, quantos anos atrás vocês não ganham um título expressivo? Um ou outro, virou time da fila. É isso que vocês querem fazer com o Palmeiras também? Vocês querem viver de passado? Vai se passar 5, 10, 20 anos, a gente vai se lembrar, obviamente, das Libertadores seguidas que ganhamos, do Tri da Libertadores, os campeonatos brasileiros, lógico que a gente vai se lembrar. Mas não tem como, cara. Beleza, história tá aí, precisa ser contada e ser relembrada, mas a realidade precisa ser vivida. Até quando vocês vão se apoiar em vitórias do passado para ficar passando pano para humilhações que vocês passam hoje? Pelo amor de Deus, você que é torcedor do Palmeiras, desperte. Eu tô fazendo aqui uma crítica legítima.
Parem de ficar torcendo para pessoas dentro do Palmeiras. Parem de ficar torcendo por Leila Pereira. Parem de ficar torcendo por Abel Ferreira. Torçam pelo Palmeiras. Critiquem as coisas que estão de errado. Está nítido no Palmeiras isso. E não é de agora. O Palmeiras não pratica um bom futebol desde 2023, gente. O Palmeiras ganhou um campeonato brasileiro nas costas do Endrick. Se o Palmeiras não tivesse o Endrick, a gente não tinha ganhado aquele campeonato brasileiro. Não teria virado aquele jogo contra o Botafogo. Pelo amor de Deus, acordem. Quanto tempo mais a gente vai ter que ficar aguentando? O Palmeiras está passando por reformulação. Ah não, mas veja bem, essas críticas ao Abel Ferreira, elas são injustas. Até quando vocês vão, muita gente por aí, né, até a imprensa inclusive, vai ficar passando pano pro Abel Ferreira, velho? Até quando vocês vão ficar passando pano pra incompetência da Leila Pereira em vários setores dentro do Palmeiras? Já falei, ela como gestora financeira, ela é um máximo dentro do Palmeiras. Ela é espetacular como gestora financeira. É bom e ruim, porque ela transformou o Palmeiras num banco. Ela valoriza muito mais o dinheiro em caixa do que boas contratações para o time do Palmeiras. Quando que vocês vão acordar? A galera que passa pano, eu falo isso com o coração aberto, cara. Pra você aí que acha que não gosta de mim, tá tudo certo. Eu não tô aqui pra que vocês gostem de mim, não. Eu sei que eu vou agradar alguns e também vou desagradar outros. Não tô nem aí, não tô aqui pra agradar ninguém. Só que põe a mão no coração, você que é palmeirense de verdade, se é que de fato você é palmeirense. Porque tem uns caras aí que parece que começaram a torcer pro Palmeiras em 2023. Ou 2022, 2021, quando o Palmeiras teve aquelas conquistas. Tem cara aí que torce pra Crefisa, tem cara aí que torce pela Leila, tem cara que torce pelo Abel Ferreira, não pro Palmeiras. Não é possível, gente. Não tem como vocês passarem pano para o que está acontecendo no Palmeiras. Hoje a gente é um time rico e a gente não consegue transformar essa riqueza em ganho técnico dentro de campo. E tem mais, hein? A gente vai pegar aí um Universitário pela Libertadores da América. Eu não sei se o Universitário é tão pior que o Corinthians não, tá? Eu não sei. Abre o olho, viu, Palmeiras? Pra mim, tá nítido que o Palmeiras está completamente perdido, tanto comissão técnica quanto a diretoria do Palmeiras, por causa disso aqui também que a gente vai falar a seguir. Logo depois, Palestrino, da entrevista coletiva do Abel Ferreira, o nosso querido Anderson Barros foi lá e deu entrevista coletiva também, né? E uma das coisas que chamou a atenção do cara, você aí que tá animado, vou pedir fora Abel, cara, não gasta sua garganta pedindo fora Abel, não. Tudo bem, né? É forma de expressão de eu falar isso. Você tem todo o direito de se manifestar contra a comissão técnica do Palmeiras hoje, que de fato é um deserto. Esse time do Palmeiras não cria absolutamente nada. O meio-campo do Palmeiras está completamente perdido. É só bola nas laterais e cruzamento para a área. O próprio Abel Ferreira já deixou claro que é isso que ele mais aposta no jogo. Por isso que ele gosta tanto do tal do Flaco Lopes e ele sacrifica o melhor jogador do Palmeiras, que é o Vitor Roque. Pelo menos nos últimos jogos, né? E muita gente da torcida caindo nesse barulho, né? Criticando, chamando o Vitor Roque de bagre. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, tá? E aí aqui o Anderson Barros, você acha que vai ter algum tipo de cobrança pro Abel? Vai nada, velho. O Palmeiras não tem cobrança nenhuma. Eles estão tranquilamente ali. Se o Palmeiras ganhar, ganhou. Se não ganhar, tá tudo certo também. E assim a vida segue. Olha o que o Anderson Barros disse a respeito do Abel Ferreira quando ele foi questionado. Aspas aí pra ele. Na nossa conversa com o grupo, deixamos claro que precisamos voltar a vencer, voltar a jogar bem. Mas isso, às vezes, não acontece de forma imediata. Queremos renovar com o Abel. Queremos que ele esteja conosco até 31 de dezembro de 2027. E ele já nos disse que tem esse desejo. Fecho aspas para o Anderson Barros. Ele falou na entrevista que eles se cobram muito internamente, mas permita-me, senhor Anderson Barros, manifestar aqui. Eu não acredito que vocês se cobram. Eu não acredito. Porque até um time em reformulação, que é a desculpa que vocês usam, mostra evolução dentro de campo. O Palmeiras involui dentro de campo. É cada jogo catastrófico que a gente faz que, velho, sinceramente, é só os caras que estão cegos que ainda defendem vocês, mano. É duro pra mim fazer um vídeo como esse, só que eu preciso, gente, pontuar a realidade do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje é um time rico, lógico, financeiramente bem administrado, só que tecnicamente, todos os envolvidos, desde comissão técnica à diretoria, eles não têm mais aquela vontade de vencer, cara. Eles não têm mais aquela gana de aspirar novos títulos pelo Palmeiras. Não existe mais isso. Eles querem contratar jogadores
novos para virar o Palmeiras uma ação, fazer desse jogador uma ação, não sei se alguém investe em bolsa de valores, e torcer para esse jogador se valorizar no mercado para poder vir alguém e vender esse jogador mais caro. É isso que é a mentalidade hoje do Palmeiras. Por isso que a gente vê Ramon Sosa sendo contratado. Isso aqui não é nem uma crítica pessoal não, tá? A gente tá falando de ganho técnico. Você vê Ramon Sosa sendo contratado, você vê Emiliano Martínez chegando no Palmeiras muito questionado, falou, quem é Emiliano Martínez? Ele chegou no Palmeiras, fez ótimos jogos pelo Palmeiras, falei que é uma grata surpresa, falei, mas, cara, é um jogador que ainda precisa se provar, e é engraçado, né? Olha como é que é as coisas, o cara quando tá jogando bem, ele é sacado do time do Palmeiras, dá pra entender isso? Do Abel Ferreira, dá pra entender? O cara tá jogando bem, ele é sacado. Ele é punido por estar jogando bem, é impressionante. Aí o Aníbal, que não estava jogando bem no começo da temporada, ele toma o lugar do Emiliano Martínez, porque a comissão técnica decide isso. Você percebe? Dá para entender essas coisas que acontecem? Essas decisões do Abel Ferreira em relação a alguns jogadores? Mas tá aí, Emiliano Martínez, a gente contratou Mikael. Cara, que aberração é esse Mikael, velho? Tô falando de ganho técnico, tá? Pelo amor de Deus, não é nada pessoal contra ninguém. Só que ganho técnico dentro de campo pelo Palmeiras, o Mikael é uma aberração. Ele me faz uma falta ontem, Rodrigo Garro de costas, velho, indo pra lateral, ele me faz uma falta e dá de presente pro Corinthians uma falta pra eles cruzarem pra dentro da área, gente. Você é jogador imaturo. Quem é que aprovou a chegada desse Mikael pra cá? Enquanto isso, a gente tinha outros zagueiros bons no mercado e o Palmeiras não foi atrás. O Valentim Gomes, cara, lembra? Jogador aí do Boca, que era do Boca Juniors, se não me falha a memória. Era canhoto também, bom de bola, cara, aspirante pra seleção argentina. E o Palmeiras, ó, foi lá no bom e barato, né, entre aspas. Trouxe o possante Mikael. E tá aí o resultado, velho. Tá aí o resultado. E a diretoria vai fazer o quê? Absolutamente nada. É capaz de oferecer e aumentar ainda o salário do Mikael e prorrogar, né, o contrato dele no Palmeiras. E o Anderson Barros aqui, ó, fala, não, nós vamos renovar com o Abel Ferreira, ele tem desejo de ficar por aqui. Ainda tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, pode ser que o Palmeiras ganhe, né, no futebol tudo pode acontecer. Vamos torcer, né, eu continuo aqui iludido porque eu torço pelo Palmeiras, eu sou um idiota, tá? Eu vejo todas essas coisas acontecendo e mesmo assim eu ainda acredito no Palmeiras, na grandeza desse clube. O problema é quem administra esse clube, que perdeu o brio, perdeu a vontade. E isso digo em relação à diretoria e em relação à comissão técnica. Eu não vejo mais nos olhos do Abel Ferreira aquela gana que ele tinha no passado de ser vencedor com esse clube. Não vejo mais. O Palmeiras até 2027, sobre a direção da Leila Pereira, eu não consigo esperar mais absolutamente nada. E eu vou torcer para que eles calem minha boca por aqui. Porque hoje o que a gente vê acontecendo no Palmeiras é desanimador. Ingressos caros, o Palmeiras enchendo o bolso de grana, mas você não vê o retorno técnico que é esperado dessa equipe. Falei bastante, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. É frustrante e mais uma vez, tá aqui ó, camiseta preta, de luto pela diretoria do Palmeiras, pela comissão técnica do Palmeiras e por esse elenco imaturo que nós temos. Vergonhoso a eliminação para o Corinthians. O que vocês vão fazer de agora em diante? E aí, Palmeiras, como é que vai ser, né? O futuro de vocês? Janela de transferências ainda está aberta. Será que vocês vão tomar vergonha na cara? Será que a gente vai ver um lapso de luz de que vocês precisam contratar jogadores que são protagonistas? Pelo menos uns 3 jogadores que sejam protagonistas? Será que vocês vão fazer isso? É difícil acreditar, hein, torcedor? Mas já falei para vocês, o mundo da bola não gira, ele capota. Vamos torcer, cara, aqui pro Abel mudar a postura dele, porque já que ele vai permanecer, eu quero que ele mude a postura dele e volte a ser o Abel vencedor que ele foi no passado. Hoje, ele não é esse Abel mais. Vamos torcer para dar um lapso de sanidade na Leila Pereira, para ela observar esse elenco do Palmeiras e falar assim, não, realmente agora a gente precisa trazer jogadores que não sejam apostas, jogadores que sejam já veteranos e bons de bola, protagonistas. E vamos torcer pro camarada aqui parar de ser psicólogo e fazer de fato o trabalho dele de ir atrás e correr para trazer jogadores pro Palmeiras, né? Vamos torcer, porque o Anderson Barros é um excelente psicólogo, ele pode ser excelente em outras coisas. Agora, para contratar jogador do Palmeiras, esse cara é péssimo. Quero saber a opinião de vocês, posta aí nos comentários. E aqui eu encerro para vocês o meu desabafo nesse dia
terrível, cara. Essa quinta-feira vai ser uma merda pro torcedor do Palmeiras. Essa terça-feira eu não tenho vontade de assistir mais nada sobre futebol, não quero mais saber de nada. Eu vou fazer esse vídeo pra vocês, eu vou editar aqui e eu só vou voltar a olhar coisas do Palmeiras a partir de amanhã, sexta-feira. Porque hoje é luto total pra esse time que, sinceramente, cara, se você passar pano pra essa vergonha contra o Corinthians, olha, você deve estar vivendo em Marte, Saturno, Plutão, você deve estar em qualquer lugar, cara. Eu não normalizo derrota para rival. E ainda mais, né, para um rival que está falido. Falido.